A recente declaração do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, trouxe um novo elemento de tensão para um cenário que já vinha sendo considerado um dos mais instáveis do planeta. Em uma fala direta, estratégica e carregada de significado, ele afirmou que os Estados Unidos pretendem ser imprevisíveis em relação a uma possível operação terrestre no Irã. A justificativa é clara. Segundo ele, não se vence um conflito revelando ao adversário o que se está disposto a fazer ou deixar de fazer. Essa frase, aparentemente simples, carrega um peso enorme dentro da lógica militar e geopolítica, pois sinaliza uma mudança importante na forma como os Estados Unidos estão conduzindo sua postura diante da crise. Essa estratégia de imprevisibilidade não surge por acaso. Ao longo da história militar, a surpresa sempre foi um dos fatores decisivos em conflitos. No entanto, aplicar essa lógica em um contexto atual, envolvendo potências regionais, tensões nucleares e alianças globais, transforma essa abordagem em algo muito mais arriscado. Não se trata apenas de surpreender o inimigo, mas de operar em um ambiente onde qualquer erro de cálculo pode gerar consequências em escala global. E é exatamente isso que preocupa analistas e governos ao redor do mundo. O Irã, que já vive sob pressão constante, interpreta esse tipo de declaração com extrema cautela. O país enfrenta sanções econômicas severas há anos, além de uma pressão militar crescente por parte de Israel e dos próprios Estados Unidos. Internamente, o governo também lida com desafios sociais, econômicos e políticos que aumentam ainda mais a sensibilidade diante de qualquer ameaça externa. Nesse contexto, a ideia de uma possível operação terrestre americana não é apenas uma hipótese estratégica, mas uma ameaça concreta que pode desencadear reações imediatas. Quando falamos em operação terrestre, estamos falando de um nível completamente diferente de conflito. Diferente de ataques aéreos ou ações pontuais, uma invasão em solo implica ocupação, combate direto e um envolvimento prolongado. Esse tipo de ação costuma gerar custos humanos e financeiros extremamente altos, além de abrir espaço para conflitos prolongados que podem durar anos. O histórico recente de intervenções militares no Oriente Médio mostra que esse tipo de operação raramente tem um desfecho rápido ou simples. A postura adotada por Pete Hegseth também envia um recado claro para o restante do mundo. Ao afirmar que os Estados Unidos não irão revelar seus limites, ele reforça a ideia de que todas as opções estão na mesa. Isso inclui desde ações diplomáticas até medidas militares mais agressivas. Essa abordagem pode funcionar como um instrumento de pressão, mas também pode gerar um efeito inverso, incentivando outros países a se prepararem para o pior cenário possível. A imprevisibilidade, nesse caso, funciona como um elemento de dissuasão. A lógica é simples. Se o adversário não sabe o que esperar, ele tende a agir com mais cautela. No entanto, essa mesma lógica pode levar a um aumento da tensão, pois o outro lado também pode adotar uma postura mais defensiva e agressiva ao mesmo tempo. Isso cria um ambiente onde qualquer movimento pode ser interpretado como uma ameaça, aumentando o risco de escalada. Outro ponto importante é o impacto dessa estratégia no campo diplomático. Negociações dependem de confiança, previsibilidade e clareza de objetivos. Quando uma das partes adota uma postura imprevisível, essas condições se tornam mais difíceis de alcançar. Isso pode reduzir as chances de um acordo e prolongar o conflito. Em um cenário onde o diálogo já é limitado, qualquer elemento que dificulte ainda mais a comunicação pode ter consequências graves. Além disso, a fala de Pete Hegseth indica que o conflito já não está mais restrito ao campo das possibilidades. A simples menção a uma operação terrestre sugere que esse tipo de ação está sendo considerado de forma real. Isso muda completamente a percepção do cenário, tanto para aliados quanto para adversários. Quando uma potência como os Estados Unidos começa a considerar esse tipo de medida, o nível de alerta global aumenta automaticamente. O impacto econômico dessa situação também não pode ser ignorado. O Irã é um dos principais produtores de petróleo do mundo, e qualquer instabilidade na região afeta diretamente o mercado global de energia. Isso se traduz em aumento nos preços do combustível, encarecimento do transporte e, consequentemente, aumento no custo de vida. Ou seja, mesmo quem está a milhares de quilômetros de distância pode sentir os efeitos desse conflito no dia a dia. A região do Oriente Médio, historicamente marcada por conflitos, se torna ainda mais sensível em momentos como este. Qualquer escalada pode envolver outros países, direta ou indiretamente. Além disso, grupos aliados ao Irã podem intensificar suas ações, criando novos focos de tensão. Isso amplia o alcance do conflito e dificulta ainda mais qualquer tentativa de controle. A imprevisibilidade, portanto, não é apenas uma estratégia militar. Ela se torna um fator que influencia todos os aspectos do conflito, desde decisões políticas até reações econômicas. E é justamente por isso que ela gera tanta preocupação.
Em um ambiente já instável, adicionar um elemento de incerteza pode ser extremamente perigoso. Outro aspecto relevante é o impacto psicológico dessa abordagem. A incerteza gera medo, e o medo influencia decisões. Líderes podem agir de forma mais agressiva para evitar parecerem fracos, enquanto populações podem reagir com ansiedade e insegurança. Esse tipo de ambiente emocional pode contribuir para decisões impulsivas, que nem sempre são as mais estratégicas. O Irã pode interpretar essa postura como uma provocação direta, o que aumenta a probabilidade de uma resposta firme. Isso cria um ciclo de ação e reação, onde cada movimento de um lado gera uma resposta do outro. Esse ciclo pode se intensificar rapidamente, levando a uma escalada difícil de conter. Além disso, a possibilidade de uma operação terrestre levanta questões sobre a duração do conflito. Guerras desse tipo tendem a se prolongar, exigindo recursos significativos e gerando impactos duradouros. Isso pode afetar não apenas os países envolvidos, mas também a estabilidade global. Investimentos, mercados e relações internacionais podem ser profundamente impactados. A postura de imprevisibilidade também pode dificultar a formação de alianças. Países que poderiam apoiar uma ação mais clara podem hesitar diante de uma estratégia que não define limites. Isso pode reduzir o apoio internacional e tornar as decisões mais isoladas. Por outro lado, essa mesma postura pode ser vista como uma forma de manter a autonomia total, sem depender de aprovação externa. No entanto, essa autonomia tem um custo. A falta de clareza pode gerar mal-entendidos, especialmente em um ambiente onde a comunicação é limitada. Isso aumenta o risco de conflitos não intencionais, que poderiam ser evitados com maior transparência. Em um cenário tão sensível, a comunicação é um elemento crucial. A declaração de Peter Hegseth, portanto, representa muito mais do que uma simples opinião. Ela reflete uma estratégia que pode definir os próximos passos do conflito. E esses passos podem ter consequências profundas, não apenas para a região, mas para o mundo inteiro. O momento atual é de extrema atenção. Cada movimento, cada declaração e cada decisão pode alterar o rumo dos acontecimentos. A imprevisibilidade pode ser uma vantagem, mas também pode ser o fator que desencadeia uma escalada maior. Diante de tudo isso, a pergunta que fica é inevitável. Até onde essa estratégia pode ir? E quais serão as consequências se os limites forem ultrapassados? Essas são questões que ainda não têm resposta, mas que estão no centro do debate internacional. O mundo observa, atento e preocupado, enquanto os próximos capítulos dessa crise começam a se desenhar. E a qualquer momento, uma nova decisão pode mudar tudo. Se você quer continuar acompanhando análises profundas, diretas e atualizações em tempo real sobre esse cenário que pode impactar o mundo inteiro, se inscreva no canal, deixe o seu like e comente sua opinião, porque o que está acontecendo agora pode ser apenas o começo de algo muito maior.